Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E nós sempre tentamos trazer assuntos diferentes. Nós falamos muito de endometriose? Falamos, mas hoje vamos tentar trazer um assunto bastante real, que é a maternidade, mas também relacioná-la com a medicina e os desafios de tudo isso. Então hoje eu estou com uma grande amiga aqui, a Carol. Carol, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui. Eu que agradeço. E pra gente ter esse bate-papo, literalmente um bate-papo. Você perguntou, roteiro? Não tem Não roteiro. temos roteiro. Não temos roteiro. Vamos conversar, Maravilha. vamos bater papo. Vamos sim. Carol, antes de mais nada, quem é Carol? Quem é a Carol? A Carol é mãe de 2 meninas, da Olivia e da Isabela. Sou casada com o Rodrigo, sou médica, ginecologista e obstetra. Maravilha. Cá, é sempre legal a gente ter um background da pessoa, tentar entender, enfim. Então, tenta contar um pouquinho mais do Carol pessoal e pode começar antes da medicina, tal, até chegarmos na Carol médica. Tá. A Carol pessoal sempre teve um pouquinho ligada com a medicina. Eu venho de uma família de médicos. Meu pai é urologista, minha mãe era ginecologista e obstetra também. Eu sou de Londrina, Paraná. Cresci lá, cresci no interior, uma delícia de infância. Tenho um irmão também médico, um irmão mais novo, Felipe, que é a minha pessoa no mundo. Só para te interromper, tinha um professor que, graças a Deus, ainda é vivo, o professor Makoto na residência, e o Mário Makoto. E aí ele sempre falava, Doc, você é desbravador ou você é de dinastia? Então Veja bem. Você é dinastia, hein? Depende, né? Eu vim para São Paulo. Mas é dinastia de médico, você não é desbravadora médica, você não é a primeira médica da família. Não sou. Mas vim para cá para fazer a faculdade. Meu objetivo era fazer um semestre e transferir. Dito isso, estou aqui há quase 20 anos. Eu nunca perguntei isso pra você, é verdade. Sim. Por que você veio para São Paulo fazer faculdade? Nossa, na verdade, assim, meu objetivo era ficar no Paraná. Todas as faculdades que eu prestei foi no Paraná. Eu prestei uma única vez aqui em São Paulo e passei aqui. Aí eu vim com essa cabeça, bom, eu vou fazer o primeiro semestre, aí eu transfiro para Londrina, para Curitiba, para ficar mais próximo de casa. Nem tentei a transferência e acabei ficando, fiz a faculdade aqui, fiz a residência aqui também, que inclusive a prova da residência de Londrina e daqui era na mesma data, então eu tive que fazer essa escolha no momento da residência. Mas aí nesse momento eu já namorava, meu marido morava aqui em São Paulo, então eu fiquei mais tendenciosa a ficar aqui e cá estou desde então. Tivemos uma cupida na faculdade, né? Tivemos uma cupida. Eu conheci minha cunhada no primeiro dia da faculdade, no trote, e a gente virou muito amiga. E conheci o meu marido através dela no 4º ano. Só no 4º ano? Só no 4º ano. Ele morava fora, ele morava em Paris nessa época. Olha. E eu namorava. Então as coisas... Então a vida organizou. Foi no momento correto. Foi no momento certo. Eu conheci ele no 4º ano. E estamos aí há muitos anos. Se eu não me engano, 14 anos. Não tem tudo isso. Tem. Não pode. Poxa vida. Não, mas você não tem 30 ainda. É verdade, poxa. Cá, e conta pra mim a ginecologia, por que você acabou indo pra ginecologia em si? É engraçado que quando eu entrei na faculdade, como minha mãe era ginecologista e obstetra, eu falava, olha, a única coisa que eu não vou fazer é ginecologia e obstetrícia, porque sua vida é muito louca, eu falava pra ela, você não tem horário. E entrei com essa cabeça na faculdade de vou pra outras áreas. No 2º ano, eu lembro que eu tive uma primeira aula ali de câncer de colo de útero. Eu falei, gente, eu vou fazer EGO. Caramba. E decidi nesse momento. Claro, o resto da minha faculdade eu sempre estive aberta a outras especialidades. Paquerei um pouco a cirurgia geral, principalmente plástica, gostava. Mas a GO me pegou logo no 2º ano, eu defini. É engraçado, né? Meu pai era médico também e eu entrei com uma mente bem aberta e talvez tivesse sido mais fácil se eu tivesse feito otorrino, né? Saído da área dele. E eu tentei gostar de otorrino. Eu nunca falei, não vou fazer otorrino. Eu tentei gostar de otorrino. Fui participar, ia acompanhar minha cirurgia, ia a congresso, cara. Eu odiava. E o meu pai odiava gineco. Sim. Então quando eu falei pra ele, pai, eu vou fazer GO, ele, sério? Por quê? Por que isso?
E aí, enfim, cada um faz o que te traz felicidade e para mim foi uma excelente escolha. Eu sou super realizado, mas é difícil essa escolha, esse É, caminho. Às vezes quando você tem esse familiar médico, às vezes é até mais difícil, né? Porque tanto o rompimento com o seu pai, sua mãe, enfim, quanto o seguir a linha tem seus desafios, sim, né? com certeza. Porque você, seguindo a linha, você vai ter a comparação, que é inevitável. É. E o rompimento vai sempre ter o questionamento: por que você não seguiu os passos dele, dela, enfim, né? Tipo, sempre vai ter uma coisa ou outra para Sim, se questionar. sim. Então, é um momento bastante difícil. E nós entramos na faculdade jovens, né? É, século 20 e poucos, tudo bem, mas você ainda é muito meninão, né? Muito, muito, muito imaturo, né? Super, Para super. decidir a sua Você tá vida. mais preocupado com as intermédias do que. Exato. E aí, depois foi fazer residência, continuou aqui, fez lá no Continuei Einstein. aqui, fiz no Einstein e criei raízes aqui. E cá estou. É bom, ainda bem, né? Exato, Ainda bem que tá por aqui. exato. Consegue visitar bem bastante papai? Antes das meninas, sim, ia bastante. Depois das meninas, isso fica um pouco mais tumultuado, porque requer um planejamento. Antigamente era só eu entrar num carro ou num voo e ir embora, né? O máximo que eu me preocupava era com a cachorrinha, que ia junto. Agora, com as meninas, essa organização fica um pouco mais complexa. Só um Então, pouquinho. confesso, é só um pouquinho, que eu vou a Londrina muito menos do que eu gostaria. Então, cerca de 2, 3 vezes ao ano, né? E normalmente eu vou para ficar um tempinho maior, não só um fim de semana. Sim. Tento pegar um feriado um pouco mais prolongado. Vai nas férias? Vou, geralmente sim. Geralmente sim. Eu só não fui no casamento. Tá? Ah, é verdade. A Eva Isso já estava comigo e, mais uma vez, todos... E tinha também a questão, acho que tinha um feriado judaico, não era? Acho que era Páscoa era judaica, não é? Páscoa. Era Acho que Páscoa. era isso. E aí acabou coincidindo as coisas. Faltou no meu casamento. Faltei. Disseram que foi uma festa mais ou menos. Me disseram. Foi muito gostoso. Cá, a ideia é que a gente tentar trazer, lógico, em tudo na vida a gente tem coisas boas e coisas Sem não dúvidas. tão boas, né? A gente sempre, quando a gente faz uma escolha, a gente acaba abrindo mão de outras coisas, né? A gente estava falando da escolha da residência, a gente abriu mão de outras coisas, enfim. E na maternidade e paternidade é a mesma coisa, né? A gente escolheu, né? Você ser mãe ou ser pai, e isso traz novas responsabilidades, novos desafios, a ideia é a gente tentar conversar um pouco sobre isso e ao mesmo tempo como conciliar com a vida pessoal, profissional, os desafios da própria medicina e tudo mais. E você chegou a pensar sobre tudo isso antes de engravidar? Não. A gente pensa, né? Mas acho que na hora que a gente tá lá com um neném no colo, é completamente diferente. Completamente. A gente muda tudo, né? É engraçado que, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar. E trabalhava muito antes de engravidar. Fiquei grávida e mesmo grávida eu falava, gente, mas espera lá. Será que não dá com 15 dias para eu ir ali auxiliar uma cirurgia e voltar? É rapidinho, eu moro próximo do hospital, vou auxiliar uma cirurgia, volto, vou, passo visita. 15 dias eu acho que dá. Então eu fui parir com essa ideia. Assim que a Olivia nasceu, algo mudou. Assim, completamente. Eu sei que eu consegui voltar um pouquinho para as cirurgias com 2 meses e meio e chorando. No dia anterior da minha primeira cirurgia pós-filho, eu chorava. Meu marido, o que tá acontecendo? Eu não quero ir. Ele falava, então não vai. Não, eu preciso ir. Aí vem aquela coisa de cobrança, a nossa culpa, o nosso tentar equilibrar os pratinhos. E eu acho que na primeira gestação, no primeiro parto, isso foi muito difícil. Muito difícil retornar. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas perguntam, e aí, voltou a rotina? Não, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais. Voltou ao normal. Essa é a palavra. Nunca mais. Agora tem um novo normal, né? Então, eu lembro que antes de ter as meninas, eu às vezes saía num dia, voltava no outro, dava plantão. Então, isso... É engraçado, né? Tava vendo um filme na Netflix, agora eu não vou lembrar o nome. É bem recente com a J.Lo. E
aliás, ela deve ter pacto com o demo, né? Porque ela tem mais de 55 anos e ela parece Maravilhosa. ter uns 40 anos, né? Linda, Mas maravilhosa. deixar esse disclosure de lado. E tinha uma funcionária dela, tipo a mão direita dela, mão direita, esquerda, tudo no trabalho, que tá, o filme inteiro ela tá grávida. E no começo do filme, a J.Lo já mandando ela, vai pra casa, você tem licença maternidade, a empresa tem, porque acho que as leis fora são um pouco distintas daqui. Sim. Então a nossa empresa tem licença maternidade, vai pra casa, poxa, você não precisa estar trabalhando desse jeito e tal. E aí ela mostra, tipo, ela, não vou contar spoiler, mas Sim. ela literalmente até o final, até, tipo, rompe a bolsa com ela trabalhando. Só vou chegar até essa parte, não falar mais. E é engraçado como a gente tenta se programar para muita coisa, né? Eu lembro quando a Aline estava grávida, eu tentei programar, bom, a Eva era para nascer no final de agosto, começo de setembro, programar cirurgias, tudo para poder estar presente em casa, tá? Então, bom, eu opero até a primeira quinzena de agosto, segunda quinzena de agosto eu já não marco mais nada, para a gente poder, né? O mais provável 38, 39 semanas, tal, tudo. Controlando o tempo. Tentando controlar, né? E sempre fui mega workaholic. Eu saía do consultório 9 horas da noite, né? Olha só, eu já falei, saía, né? Saía. Já dá pra- Algo mudou né? aí, Algo né? mudou. Sábado era um dia cirúrgico rotineiro, tal. E, bom, como a gente não controla tudo, domingo, 1º de agosto, a Aline levanta para ir no banheiro pra gente caminhar. A Aline sempre, né, diferente de mim, ela sempre teve muito mais gosto pela atividade física. Eu tive que aprender a gostar, ela teve esse gosto desde novinha, talvez muito por influência do pai, mas ela gosta. Então a gente ia levantar e ia sair para caminhar. Aí ela volta pra cama, eu ainda tava na preguicinha lá na cama, ela, nossa, quase fiz xixi na calça. Eu falei, xixi? Escapou um pouquinho quando eu tava chegando no banheiro. Aí eu falei, não. Opa. Falei, vem aqui, deita aqui que eu vou te examinar. Aí ela dá 2 passos, eu falei, não precisa nem te examinar. Bolsa rota típica. Falei, vamos pro hospital. Só que a casa ainda estava em reforma, o quarto da Eva não estava pronto, Pequeno caos. porque o nosso apartamento inicialmente não tinha ar-condicionado. Eu sempre fiquei protelando, falei, já que eu vou ter que fazer o quarto dela, vamos colocar ar-condicionado no apartamento inteiro, repintar, não sei o que lá, tal. E aí, assim, o quebra-quebra já tinha acabado, mas ainda faltava uma massa corrida aqui, outra ali, a pintura, papel de parede. E a gente não tinha comprado carrinho, não tinha comprado um monte de coisa. Já tinha, pelo menos o berço já tinha sido encomendado, então já estava ok. Acho que ele já tinha chegado, estava desmontado, mas não tinha carrinho, não tinha... Não que eles usem muito berço no começo. E, enfim, fomos para o hospital e ela nasceu com 36 semanas. Então toda aquela programação miou, né? logo. Então, as 2 primeiras semanas foram meio caóticas, porque eu tinha um monte de coisa marcada tal, e tive que dar um jeito, e Sim. as pacientes foram super compreensivas com o remanejamento e tal também. E aí, logo de cara, você já tem um choque de realidade. Cara, eu já não tenho mais controle dos meus horários, né? E isso é muito dos responsáveis pelo blues puerperal, né? Essa sensação de impotência e eventualmente até de uma depressão pós-parto. A gente tem uma crise de identidade, né? Sim, né? Principalmente se eu assim. sentir como homem, imagina a mulher, a mãe, que é muito mais afetada, né? A minha experiência, assim, com as meninas foi diferente a primeira gestação, o primeiro pós-parto do segundo. Eu acho que o primeiro pós-parto é uma crise de identidade, você não consegue se encontrar. Você fala, meu Deus, quando que a vida vai voltar a fluir, né? Porque você se vê imersa ali num ambiente de bebê, fralda, mamar, dormir. Bebê, fralda, mamar, dormir. E assim, você não sabe o que é dia, o que é noite, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem. Então fica uma loucura até as coisas começarem a se ajeitar, né? Sim. Eu acho que a diferença para o segundo filho é que você sabe que isso vai passar. Então o sofrimento, entre aspas, a angústia é um pouco menor. Você sabe que aquilo ali é autolimitado, que daqui a pouco melhora. Então eu pelo menos consegui curtir mais a Bela do que eu curti a Olivia, que eu tava muito preocupada com sono, com fralda, com amamentação. E a gente nós somos médicos, né? E assim, a gente é muito cru. Com certeza. Quando é com a gente... A parte técnica de tocar uma fralda é uma coisa. Exato.
Agora, cuidar de uma criança é outra completamente diferente, com né? certeza. Então, às vezes, eu me pegava assim, tipo, poxa, por que não, assim, mas pensando assim, meu, por que ela tá chorando? O que tá acontecendo? Gente, ela saiu do banho, tá frio hoje e eu Coisas ainda não coloquei uma básicas, roupa né? nela, né? Tipo, Exato, uma coisa besta, assim, pô, deixa eu tenho que trocar ela mais rápido quando sai do banho. exato. Umas coisinhas bobas, assim, né? Não, a primeira febre que a Olivia teve foi com 10 meses. E era febre e só, não tinha um nariz escorrendo. Eu chorava a cada pico febril, copiosamente. Chorava, 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 desesperada. Eu lembro que eu só pensava nos piores diagnósticos da medicina. Eu pensava, tipo, em meningite, pra É você ter duro. ideia, né? Até que o meu sogro, que é pediatra, é neonatologista, ele me ligou, ele falou, Carol, deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda não sei o que a sua filha tem. Ela só tem febre, mas não é grave. Para de chorar. O que tá acontecendo? Então, assim, tudo bem, eu sou médica, nós somos, mas na hora que é com a gente, eu acho Eu que lembro, eu o indo emocional tá muito ali. na primeira pediatra, e é difícil a escolha do pediatra também, e talvez esse tenha sido um dos motivos para a colega que é super competente, mas por ela não ter continuado sendo a nossa Uhum. pediatra. Porque eu cheguei e falei, fulana, esquece que eu sou médico, eu não sei nada de pediatria, tá? E outra, eu sou pai. Então, ainda que eu soubesse um pouco, que eu acho que eu não sei, me trate como pai, porque eu não vou lembrar das doses, não vou lembrar do calendário vacinal da infância, não vou lembrar de nada. Sim. E Então, nem as precisa, né? informações básicas eu quero saber. Só que ela talvez tenha tido dificuldade nisso e a gente sentiu que, tipo, eu também senti que coisas básicas eu não estava sabendo fazer. Uhum. Então a gente acabou trocando. E é isso, assim, a gente mostrar, putz, cara, não sou médico, sou pai, É. né? A minha escolha de pediatra foi muito fácil. Aí foi mais simples, né? A minha amiga de faculdade, que é a minha cunhada, hoje ela é pediatra. Então é ela que cuida das meninas E você manda muito WhatsApp pra ela? o dia inteiro. Não, a gente conversa o dia inteiro, a gente se conversa, a gente divide consultório, né? É Então a gente trabalha verdade. no mesmo lugar. Então a gente se encontra com muita frequência. A gente é amiga antes de ser cunhada, antes dela ser pediatra. Então a gente conversa todos os dias. E a gente tem também meu sogro. É Então, verdade, você falou. Eu não sabia, você falou agora há pouco, né? qualquer coisa, a gente tá em família. Isso é muito gostoso, Não, né? isso, Porque deixa a gente muito à vontade. não, que nem a Eva teve algumas otites, né? E meu pai era otorrino, então até então ele era o otorrino da Sim. Eva. Aí quando meu pai faleceu, cara, tem que ser um amigo, né? E aí o Raul é um grande amigo. Então, tipo, a Eva adora ir no tio Raul. Quem que adora ir Bonitinha. num otorrino? Não, não sei. Ninguém adora ir no otorrino. Não, Mas quando eu falo, a só gente a vai no tio Eva. Raul, ela adora o tio É o Raul. Então, carinho, assim, é o né? carinho, é o jeito dele lidar com ela, dele brincar tal. Então, fora que eu sei da competência, mas Sim. esse lado, assim, traz um É muito conforto, né? importante, né, para nós, pai, Fundamental, mãe. fundamental. Não dá para ser frio, não tem Nossa, não como. dá, não dá. E trazendo exemplos, eu lembro de uma reunião que eu tinha, a Eva tava com 1 mês e meio, acho, e aí eu sei que a Eva tava sem fazer cocô há 3 dias. Poxa, uma bebê de 1 mês e meio sem fazer cocô 3 dias, e eu tinha uma reunião que eu não podia faltar. Cara, é uma coisa boba, né? E aí eu fui comprar o supositório de glicerina pra eu colocar nela. Meu, meio supositório, que é tipo, sei lá, um grão de arroz o negócio, de tão pequenininho que é. Aí eu lembro a Aline vendo, eu colocando, e tipo, e eu colocando meu sofrimento, meio, nossa, eu tô invadindo o corpo da minha filha colocando esse supositório. Tadinho. Sabe, umas coisas tão Aham. bobas, né? Mas que traz essa insegurança natural de um pai. Sim. E lógico, funcionou 2 horas depois, ela tava fazendo cocô e a gente, O sabe? meu pai comenta, é assim que eu tive a Olivia, ele falou pra mim, agora você vai ver o que é comemorar cada cocô da sua filha. Eu falava, imagina, não, é isso mesmo. A gente comemora A até gente o cocô. comemora o cocô. E até hoje, a Eva vai fazer 5 anos, se ela fica um dia, poxa, filho, você não tá bebendo água. E aí faz um cocô mais duro. Viva o cocô quando faz! Não sei se eu contei pra você do nosso Réveillon, que foi um perrengue. Ah, A gente não foi lembro. fazer um cruzeiro. E aí a Eva chegou no segundo dia, não lembro se foi no segundo ou terceiro dia, acho que foi no terceiro dia.
começou a ficar moadinha e vomitou na madrugada. Mas vomitou na madrugada, e aí de manhã ela tava bem e tal, aí a gente tava com uma parada em Salvador, e aí eu falei, filha, você quer descer ou você quer ficar aqui? Eu falei, não, eu quero ficar. Até melhor, porque o que a gente vai conseguir fazer de passeio de um dia em Salvador para uma criança vai ser chato, né? Você vai no mercado modelo, tal, elevador Lacerda. Correria. São coisas que uma criança de 4 anos não ia gostar. Eu falei, então tá bom, a gente vai aproveitar aqui e tal. E até porque praia ia ser praia longe, né? Então não ia ser gostoso. Aí ela passou o dia bem, mas aí foi moando. Aí à noite vomitou mais, tá? Vomitou em cima de mim no Oh, restaurante, meu tá? Deus. Bom, aí dali no dia seguinte também. Aí de repente ela tava sem fazer cocô há 3, 4 dias. E aí a gente em alto mar. Poxa vida. Eu, As adversidades. aí é pequenininho, é fácil de palpar uma barriga de uma criança. E aí ela tava com um plastrão, te juro, desse tamanho aqui na fossa ilíaca direita. E você palpava muita dor abdominal, tal, sem comer, vomitando. Eu falei, cara, e aí você começa a pensar como médico. Aí eu, ferrou, né? Eu ia falar outra palavra, mas ferrou. Exato. Será que é só um fecaloma ou será que é uma apendicite bloqueada? Eu tô em alto mar. O que eu vou fazer com isso? PQP, né? O que eu faço com isso? Cara, mas assim, foi Deus me mandando uma tranquilidade pra manejar aquilo. Eu não tava fazendo febre e tal. O estado geral até que tava bom. Falei, bom. Aí a gente conseguiu com. Eu tinha levado um laxante, um supositório. Não fez efeito. Aí eu desci na farmacinha do navio, tinha Macrogol. Aí eu fiz lá uma dosagem que eu achava que era adequada pro peso dela, tal, enfim, eu sei que ela fez cocô no dia 31, no dia 1º, não lembro se foi no dia 31 ou no dia 1º, porque no dia 31 ela ainda estava moadinha, mas eu acho que ela fez cocô no dia 31, mas ela foi voltar a ser a criança ativa. No primeiro dia do ano. No primeiro dia do ano. Que virada. Então, foram uns 3 dias que foram ruins. Sim. Um dos dias a gente assim, eu e a Aline, a gente se revezou para sair do quarto, porque ela ficou o dia inteiro no quarto. Tadinha. E aí a Aline falou, não, cruzeiro nunca mais, pelo menos com criança não. Traumatizou. E foi o primeiro cruzeiro da Aline. Então é literalmente comemorar um cocô, né? Sim, tipo, são coisas tão bobas e simples. E que a mas... gente não imagina antes de ser pai, antes de ser mãe, que isso Exatamente. de fato é verdade. Quando meu pai falava, você vai comemorar o cocô, eu falei, ai, gente, imagina, que exagero. E é isso mesmo. E é isso. E o que mudou no seu dia a dia? Assim, coisas que você consegue falar objetivamente, coisas que talvez você sinta que mudou no seu dia a dia como médica. Nossa, tudo. Sou outra médica, sou outra obstetra, né? Acho que eu sempre tive uma empatia com as pacientes, mas agora eu entendo pelo que elas estão passando, né? É muito engraçado, eu tive uma paciente que eu fiz o pré-natal dela antes de ser mãe. E aí ela falava, eu quero fazer ultrassom, muito ultrassom, logo no começo, antes de sentir mexer. Tem como eu comprar um portátil em casa, um sonar? E eu falava, não, não precisa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Confia, as coisas vão fluir de uma forma natural, daqui a pouco você sente mexer. Então, eu, de certa forma, eu desestimulava ela a ir atrás e ficar vendo toda hora. E hoje na Shopee tem uns sonares baratinhos. Tem. Não, mas o que eu falava pra ela, às vezes você vai tentar ouvir, não vai conseguir, você vai ficar nervosa, não precisa, confia, tá tudo bem. Vamos fazer os ultrassons, pode fazer até um pouquinho a mais, mas não precisa fazer toda semana. Aí fiquei grávida. Fiquei grávida, eu não podia ver um ultrassom dando sopa no centro cirúrgico, no consultório, eu via quase todos os dias. Eu ia lá, passava rapidinho, olhava o coração batendo e fim. Era isso que eu precisava. E aí, inclusive, depois ela me perguntou, e aí, como é que tá? Eu tava grávida. Eu falei pra ela, olha, eu vejo toda semana, se não todos os dias. Ela, viu? Te falei. Aí ela engravidou uma segunda vez, eu já tinha a Olivia.
E toda segunda-feira, religiosamente, eu mandava um pedido de ultrassom pra ela. Toma, faz seu ultrassom, vai ficar tranquila. Porque, assim, eu passei por isso, né? Eu vivenciei essa angústia. É engraçado como algumas Então, pequenas coisas mudam, né? Eu lembro, dei bastante plantão também. E a gente sabe que ameaça de aborto a gente não tem muito o que fazer, né? Muito mais acolher do que qualquer outra coisa, porque medidas mesmo para interventivas para prevenir a evolução de um aborto você não tem como. infelizmente, o tempo que vai dizer, né? E O aí a gente prognóstico. falava, né? Não precisa ir no pronto-socorro, tal, tudo. E a gente teve, né? A gente... É muito engraçado, assim, porque o primeiro ultrassom da Eva foi num dia, e aí é a primeira vez que você vê o coração batendo, aquela choradeira, você transbordando de felicidade. De emoção. E aí no dia seguinte, tava saindo do Einstein, era umas 8 horas da noite, tava uma cirurgia com caraça. E aí no caminho, a Aline me mandou uma mensagem, demora? Já não era assim, porque antes da Eva a gente era muito tranquilo em relação à hora que a gente vai almoçar, a Sim, jantar e tudo mais. Não tinha essa cobrança do demora. achou esquisito. Aí eu liguei, tá tudo bem? Ela, eu tive um pequeno sangramento. Aí eu, puta que pariu. Aquele balde de água fria, né? E aí eu já tava lá na descida, passando em frente ao São Luís Morumbi, descendo pra ir pra Marginal. Você tirou foto? Se não, tira e me manda. Aí me mandou, não tinha sido pouco. Cara, e eu desesperado, eu falei, Ferrou. não deu certo. E a história que até eu tenho que me segurar pra eu não me emocionar aqui, porque foi um dos momentos mais difíceis. E aí cheguei, eu tentando ser calmo, mas eu não tava calmo. Eu tava morrendo de medo, essa é a real. E eu Imagina. peguei ela, falei, vamos pro pronto-socorro. A gente vai fazer um ultrassom, você vai ver que tá tudo bem e a gente consegue dormir tranquilos. Mas tem certeza? E aí eu falando com esse tom de voz, mas assim, Mas lá eu no o tava em coração. frangalhos, eu tava chorando por dentro, desesperado de Sim. medo, mas eu tentando falar com essa calmaria assim pra ela. E a hora que fez o ultrassom e tava lá o coraçãozinho batendo, nossa, eu falei assim, tipo, mas você não tava calmo? Eu tava Tava tentando morrendo de medo, transparecer. eu tava morrendo de medo. E aí tinha um hematoma que depois foi reabsorvido e tal, então aí você começa a entender, cara, É. tem que ir pronto-socorro. Não porque eu vá conseguir fazer alguma coisa para prevenir a evolução daquilo ou não, mas para eu acolher aquela pessoa, aquele casal, né? Então você É. se enxerga de outra maneira, Exato. Passei pela mesma situação, saindo de uma cirurgia também, sabe? com o caraço. A culpa é Olha as dele, a culpa é coincidências. dele. A gente estava saindo de uma cirurgia em um outro hospital. E aí, saindo da cirurgia, eu tive um sangramento. Ele ainda não sabia que eu tava grávida. Perguntei pra ele, pra onde você tá indo? Ele, tô indo pra casa. Falei, me deixa no Einstein, me dá uma carona. Me deixou no hospital. No caminho, mandando mensagem pro meu marido, onde você tá? Me encontrou no hospital. É horrível, é horrível, É muito né? foda, né? Eu acho que, assim, o percurso entre hospitais durou uma vida, né? Aí cheguei na triagem, a médica que tava de plantão é uma colega de residência minha. Eu lembro de falar pra ela, Má, só me fala pra eu programar o Amil. Porque eu já tava na cabeça de que não tinha dado certo. Aí ela com o ultrassom, não, amiga, tá aqui, olha aqui. Olha, ouve o coração. Nossa, nessa hora, É incrível, né? é. É muito doido. E aí é muito engraçado que eu me senti meio blindado no resto da gravidez. Porque a mãe não tem como, a mãe tá crescendo dentro de você, você vira mãe A imediatamente, gente vira. No exame de né? farmácia, a gente é mãe ali. E é muito doido isso. E eu te digo que eu me senti virando pai. Sim, no momento da ultrassom eu chorei e tal, mas eu me senti virando pai, tipo, putz, olha isso, foi no parto. No parto. É.
Foi no parto. Eu acho que nós mães, a gente vira mãe muito antes, né? E a gente tem o privilégio de ter um neném crescendo na nossa barriga. A gente sente mexer, a gente passa por tudo, todas essas mudanças físicas. Então, a gente já é mãe. É muito doido. Agora, Né? para o pai, eu acho que ele tem que entrar em contato com essa Porque é meio criança. abstrato, né? Né? E aí, poxa, e eu tentei ser o mais presente possível e tal, mas a hora que eu coloquei a mão nela, nossa, eu desabei a chorar, assim, numa coisa muito doida. Eu falei, cara, Fica real, né? É. Nesse momento. E aí, a segunda coisa que eu fui ver, eu tinha feito os morfológicos tudo com o Adolfo, que eu confio super, né? Os meus também. Mas eu cheguei e fui colher pra ver, tem os dedinhos, tá tudo certinho, sabe? Eu falo pra Eva até hoje. Sabe que eu fui olhar direto se você tinha todos os dedinhos. Todos os dedinhos, eu não contei. E eu fui olhar se não tinha feito na palatina. Aí entrou o médico em ação, sabe? Tipo, Sim. fui olhar se não tinha feito na palatina. Falei, bom, tá tudo bem, né? Acho que tá tudo bem. É muito doido. E né? uma coisa também interessante, assim, do parto, é que, assim, por mais que a gente já se sinta mãe, no momento da gestação, quando nasce, o amor vai mudando, né? E isso eu consegui muito sentir na segunda filha, na Bela. Então, assim, quando a Oli nasceu, eu conheci um amor que A gente não faz ideia, não né? faz ideia que existe, né? Aí a Bela, fiquei grávida da Bela, minha preocupação é, será que eu vou conseguir amar tanto quanto eu amo a Oli? Então eu tinha, de certa forma, essa preocupação, né? A gente já falou bastante vezes sobre o segundo filho. Acho que está quase decidido de que será só uma, mas é uma coisa que acho que todo mundo pensa isso, né? E assim, a gente já conversou sobre isso e eu já pensei sobre isso, já conversei com o Caraça também, enfim. É um medo muito grande de não conseguir amar o segundo filho como o primeiro, né? Exato. Né? E assim, o amor ele não divide, ele multiplica. Ele multiplica, né? Mas é engraçado assim, quando ela nasceu, que a Olivia foi a primeira vez visitá-la na maternidade, eu confesso, eu não sei onde ela estava. Eu não queria estar com ela no colo para conseguir acolher a Olivia, então eu entreguei ela para alguém, não sei se foi minha sogra, não sei se foi meu sogro. Alguém estava com ela no colo. Eu estava focada na primeira. Então isso para mostrar como o amor ele vai se construindo dia a dia, né? Sim. Então hoje, com certeza, amo as duas. Não sei nem mensurar o tamanho do amor. Amo as duas com certeza igual. Mas no momento que nasce a segunda, o amor pela primeira é muito maior. É muito maior. Precisa desse vínculo, né? Sim. Desse conhecimento. E é muito doido, e a gente vai vendo quando eles vão crescendo, porque eu lembro uma cena clássica, que é uma foto que eu mandei para vocês, mandei para o Winston e tal, que a Eva tinha acordado, era um final de semana, eu tô de pijama, com uma cara cansada, despenteada e tal. A Eva cabia aqui, e ela tá aqui no meu braço dormindo, e aí eu tirei uma selfiezinha assim, e eu tinha deixado ali descansar um pouco. E aí eu falei, cara, olha que coisa preciosa, assim. Será que eu vou... É doido essas perguntas, assim, será que eu vou conseguir amar com ela virando uma menina chata, sabe? Tipo, uma criança... E como criança faz todas as birras, né? Sim. Normal. E é muito doido, porque também não sei explicar, mas assim, cada dia que passa, por incrível que pareça, você ama mais. Ama mais. Né? É isso. Pode ser um dia chato, né? Que a criança começou a fazer birra, que teve, né? Se comportou mal de alguma maneira. Porque até agora a gente só tá falando de coisas boas, né? Exato. A gente não falou das coisas difíceis. Mas ainda assim, você ama mais e mais e mais. É um amor louco. Né? É muito imensurável. Doido. Não tem como explicar. É só vivendo. É muito doido. Eu, nos dias que eu levo a Eva, a gente tem o nosso momentinho, né? Então no carro. Eu acordo ela. Aí ela se faz entendida para ganhar mais beijinho. Bonitinha. Esperta. Aí eu vou pra sala. Eu ligo no Belle do cachorro, que eu sei que ela gosta. E aí eu ligo a automação, ligo no alto-falante do quarto dela. Aí ela vem. Se tá mais friozinho, tipo, hoje fui eu que levei, ela traz o cobertor dela, senta no meu colo, se joga assim, se cobre. Aí ela sabe que eu vou abraçar. E
Aí ela faz uma chantagem. Ai, papai, não quero ir pra escola, eu quero ficar mais abraçadinha com você. Não, aí você dá vontade de ligar, ó, cancela a agenda. Eu tô O pior muito é que dá. ocupado. Falei, tá bom, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Nem xixi, nem cocô, nem comer. A gente vai ficar aqui no sofá o dia inteiro Ainda assim você abraçadinho. quer? Eu quero. Ai, bonitinha. E é muito doido, né? É Porque muito. você vai construindo momentos também para você poder estar lá, tal, e tentar ser presente, tentar. Porque, assim, tem momentos que eu acho que talvez fossem os mais difíceis, ainda são, tipo, quando você não vê seu filho, né? Então, logo que nasce, isso é mais comum, depois a gente vai ajustando mais a agenda para tentar que isso não se repita, mas mesmo assim se repete algumas vezes, que é tipo, passou o dia e você não viu seu filho. É. Porque você saiu antes do seu filho acordar e você chegou depois dele dormir, É. né? E aí você vai lá no quarto, você olha, você vê se tá respirando, vê se tá tudo bem, mas você não interagiu com seu filho. E aí, hoje é menos frequente, mas quando acontece ainda, eu vou dormir assim, puta, desculpa a palavreado, mas que merda. Eu não vi a Eva hoje. Esse dia não valeu a Eu pena. não falei com ela hoje. Sabe? E uma coisa é quando eu viajo para congresso, que nos primeiros dias ela aceita, depois ela tá brava e não quer falar. Que isso também acontece. Mas uma coisa é, pô, eu tô aqui em São Paulo, gente, né? Eu não consegui ver minha filha hoje. E, Patrick, por que você não vai no bar à noite? Porque eu quero estar com a Eva. Aconteceu, acho que semana passada, retrasada. Era isso, o pessoal ia pro bar. Era, meu irmão já tava. Tava chamando, aí eu tava saindo do hospital. Então me direto pro bar. Eu falei, não. Se eu for pra casa, eu ainda pego a Eva acordada. Vai ser meia horinha? Vai ser meia horinha, mas eu pego a Eva acordada. E aí nisso traz, assim, já, né, já mostra uma dificuldade tentar conciliar os outros compromissos, né? Mais uma vez, a gente faz escolhas. É. E lógico que é gostoso estar no bar com os amigos. Adoro. Né? Balada faz tempo que eu não vou, Na mas, balada eu tenho um pouco de né? preguiça. Mas sair pra Mas, jantar, né? enfim, E jantar com os conversar. amigos, tomar um vinho só entre adultos, né? Ontem estava saindo da cirurgia, estava conversando com a Mari isso. Poxa, programa de adulto, né? Poder sentar com o seu marido e conversar sem ser dos seus filhos. É. Né? Falar, puta, que vinho legal, que viagem legal, que restaurante legal, algum, sei lá, qualquer coisa. E tem suas dificuldades, né? O casal tem a questão homem e mulher acaba se afastando, Uhum. né? Porque viram tanto o homem quanto a mulher se enxergam como pai e mãe, É. né? Tem um índice de divórcio altíssimo, Tem um né? índice No, de no divórcio primeiro altíssimo. ano. Então, como que você lida com essas coisas, com esses desafios? Na verdade, assim, eu limitei muito minha agenda. Eu limito o número de agendamentos por dia para eu conseguir estar minimamente com as meninas. Então, não tem nenhum dia que eu saia com elas dormindo e volto com elas dormindo. Até porque eu amamento ainda, Sim. né? Então, isso também me Eu, estimula infelizmente, ainda tenho. a estar em casa. Então, eu tento manejar a agenda desse jeito. Um dia eu atendo em casa, apesar de estar atendendo. Às vezes, entre uma consulta e outra, eu ouço uma risadinha, vou lá na sala, checo se está tudo bem. Então, eu restringi bem mais a minha agenda para Eu já conseguir. tentei ter em casa. Eu adoro a minha funcionária, está comigo há quase 15 anos. Mas ela adora conversar. Oh, meu Deus. Ela adora tomar um café. Ela sabe que se ela me oferecer um cafezinho, eu vou tomar um café com ela e tal. E aí eu não rende. Eu já falei, Sim. Pri, junta os meus teleatendimentos num dia pra eu fazer de casa. Cara, não rende. Não rende. Não rende porque acaba batendo papo com o Alex e acaba não funcionando. E como o consultório é perto de casa, eu falei, eu faço do consultório que é mais fácil. E então isso eu não consegui. Eu sei que a Mari também faz, tal, mas a Alex, adoro a Alex, tá? Que continue mais muitos e muitos anos comigo. O papo é bom, é por isso que Exato, você não consegue. exato. Mas a gente acaba batendo papo e tomando café e acaba atrapalhando o fluxo do negócio, entendeu? Então, eu não consegui colocar isso em dia. Tanto que até a Aline, às vezes ela tem algumas reuniões importantes e tal, ela me manda mensagem, amor, tem alguma sala no consultório livre hoje? Eu falei, tem, você quer fazer a reunião daqui? Então pode vir. A sala tal, ou às vezes eu não tô em cirurgia, usa a minha sala tal. E
agora, isso não começou, hoje ela já fala direto com a Pri, porque já, Já resolve melhor, já né? virou uma rotina. Mas eu tento dar uma limitada na agenda, né? Até por conta da amamentação ainda. Quando as meninas eram muito pequenininhas, eu levava pro consultório comigo para atender. Então eu levava, elas ficavam na sala ao lado com a babá, e entre consultas eu ia lá e ficava mais tranquila, amamentava. E eu tento fazer dessa forma para estar pelo menos algum momentinho do Sim, dia mas é com importante. elas. É importante porque eu, assim, quando é cirurgia de manhã não tem muito o que fazer, eu acabo saindo mais cedo, Ah, sim. né? Mas eu tenho, assim, é muito raro, tem eventuais exceções, mas se eu não a vejo acordando, eu sou com ela à noite, depois da escola. E se eu não sei que eu não vou estar à noite por algum motivo, de manhã eu vou estar. Então eu tento compensar de alguma maneira para... Organizar, fazer esse Tetris encaixar difícil, da melhor né? forma. É muito difícil, porque às vezes é até imprevisível, né? A nossa agenda, por mais que a gente tente controlar, tem os imprevistos aí no meio do caminho. Eu não lembro onde que eu li. Você vira pai, o algoritmo também te percebe, né? Sim, sim. E aí começa a aparecer alguns posts de paternidade, maternidade. E era mais ou menos assim, tipo, não tem nenhum dia muito difícil que não fique bom com o eu te amo do seu pequeno, ou da sua pequena. Cara, e quando... Tipo, eu lembro até hoje do primeiro eu te amo que ela falou, e a Aline também, enfim. E é tão doido, tão mágico, assim, sabe? Quando você tem isso e que você fala, cara, é tão pouco, né? Assim, eles não pedem muito. Não. Eles estão nem aí se você tá viajando de primeira classe ou se você simplesmente vai pegar um táxi até um lugar, mas você tá com ele. Se a casa tá arrumada ou não, isso pouco Né? importa. Eu já sei que minha sala virou uma brinquedoteca, A tá minha tudo também, certo. a minha E também. todo mundo fala que eu vou sentir falta dessa bagunça. Exato. Porque quando eu era solteiro, a Alex mesmo falava, uma casa de homem tão arrumada assim, né? De homem solteiro tão arrumada assim. Porque eu sempre fui metódico. Uhum. E no começo eu confesso que nossa, meu Deus do céu, isso aqui tá fora do lugar, tal, não. Depois você vê que aquilo, cara, é vida, né? É gostoso. E, lógico, tem uma coisa ou outra que te irrita de vez em quando. Pisar num Lego não é legal. Tem que estar minimamente em ordem. Mas, enfim, Algum momento do né? dia. Não são as mil maravilhas, né? É muito engraçado isso, assim, tipo, coisas bobas. E tem um exemplo muito legal que eu conto. Acho que eu já falei com vocês sobre. Que foi ano passado. Foi ano passado que no aplicativo da escola... as crianças estavam aprendendo sobre lavar as mãos, sobre a importância de lavar as mãos e tal. E além de mim, como médico, tinha outros profissionais da área da saúde de pais. Tinha outros médicos, acho que tem mais 3 ou 4 médicos, tinha enfermeiro, tinha acho que fisioterapeuta, mas enfim. E aí eles mandaram uma mensagem no app para todos os pais e em especial para os pais profissionais da área da saúde, para gravar um vídeo explicando a importância de lavar as mãos. E aí eu falei, lógico, beleza, vamos fazer. Só que aí, tipo, cirurgia, correria, eu esqueci. Era uma terça-feira. Aí eu tô deixando, foi um dia que eu tinha ístero de manhã, não tinha nenhuma cirurgia grande. E acho que era 9h30 que eu tinha ístero. E aí eu fui levar a Eva na escola. No que eu tô deixando a Eva na escola, O vídeo. putz, eu não mandei o vídeo. Aí pelo app eu mandei mensagem pra professora. E a professora do ano passado chamava Aline. Aline, para que horas você precisa disso? Após o lanchinho. O lanchinho eu sei que é às 9, então umas 9h30. Falei, tá bom. Então até umas 9 você segura? Não, tranquilo. Eu sei que eu cheguei correndo no hospital. Antes de ir conversar com a Simoninha, com o pessoal, eu fui lá no centro cirúrgico, no lavatório lá de se escovar. E aí eu peguei a primeira técnica que eu vi passando. Filma aqui pra mim. Exatamente, exatamente. E aí eu não tava me escovando ainda para ir pra cirurgia, mas eu fingi que eu tava. E aí eu narrei, expliquei pra Eva a importância e tal. Falei que o papai ia fazer uma cirurgia, tudo.
E mandei, falei, ufa, consegui mandar, graças a Deus. Aí eu fui pro conforto, aí eu fui falar com o paciente, fui pro conforto, tomei um café com o pessoal e depois que a gente foi pra cirurgia. Aí nesse dia eu consegui buscar a Eva também. Aí eu saí do consultório, fui buscar a Eva, aí a Eva, papai! Não, minto, a Aline que foi buscar. E a hora que eu cheguei em casa, a Eva saiu correndo pra me dar oi, pulou no meu colo, papai, eu te vi na escola hoje. Ai, bonitinha, ô orgulho. Eu falei, você viu, papai? Eu vi, você tava indo abrir a barriga de uma moça, né? Aquela... Bonitinha. O papai tava indo fazer uma cirurgia, filha, é verdade. Eu não falei todas as cirurgias, né? Sim, Tipo, falar que vai sim. entrar uma câmera pela vagina, acho que ainda é demais. Então, não vai entender. ainda não. E aí... Você gostou? Eu gostei. Você sabia que você foi o único papai que mandou? Ai, que especial. Aí eu parei assim. Ainda bem que você Falei, mas mandou. ninguém mais mandou? Não, foi só o seu vídeo, eu fiquei tão feliz. Cara, e aí o meu olho começou a encher de lágrimas assim. Sim. Você vai chorar, papai? Falei, Papai não, tá filha, feliz. não é pra chorar, papai. Aí ela fica brava quando a gente chora, assim, numa apresentação dela, e eu e a Aline somos dois chorões, né? Aí ela vê que chorou. Por que você tá chorando? Aí ela fica brava. Que eu tô emocionada. Não é pra chorar, papai. Aí ela mesmo já enxugou assim, meu. Aí eu, cara, assim, uma coisa tão pequena, porque foi um vídeo, sei Sim. lá, de 30 segundos, 40, sei lá. E Tão olha a importante, diferença né? que fez pra ela. Sim. São Né? pequenas coisas que fazem Então, assim, total mesmo na diferença. correria, mesmo, tipo, consegui fazer uma coisa tão pequena que fez uma diferença tão grande pra ela. E então, assim, é muito especial. É muito, É muito especial, né? é muito. A gente Então, precisa você dar fala, valor nesses pequenos momentos, não né? é muito mais do que, putz, ai, fui num lugar carérrimo. Não é isso. Não. Comprei um presente caro. Não é isso. Né? Na verdade, os presentes que ela mais gostou até hoje foram aqueles muito mais que tinham algum significado do que o preço do E quando negócio. eles gostam mais da caixa do que do presente? Agora não mais. As minhas ainda gostam bem da caixa. Agora não mais, mas quando era menorzinha, até uns 2 anos e meio, é muito comum isso. É muito comum de largar o prende de lado e brincar com a caixa. Exato. É super, super comum. Hoje não. Hoje Hoje ela já sabe tá mais bem. espertinha. As Opa. minhas ainda são pequenininhas, então elas gostam bastante da caixa. Mas é engraçado isso. Mas os perrengues também, né? Assim, tipo, eu não sei como foi com as suas, mas assim, Eva pra dormir uma noite inteira. Até hoje a Eva, na hora de dormir, a gente tem nosso jeito, a gente já sabe. Ela começa a fazer umas birras assim na hora de dormir, a gente sono. É sono, tá chegou. cansada. E ela tá brigando consigo mesma pra estar com a gente. E aí ela fica mais respondona, tá falando, não, deixa ela falando, não adianta a gente brigar, bater de frente, não, porque senão aí fica uma coisa ruim e você não consegue levar. Mas eu lembro que, tipo, a Eva pra dormir uma noite inteira foi com 3 anos. 3 anos. Até os 3 anos ela nunca tinha dormido uma noite inteira. E aí, assim, é aquele desgaste gigantesco do casal. É. Uma privação de sono contínua, né? Eu falo, é um eterno plantão que ninguém vem te render. E assim, é uma das coisas que mais impacta no relacionamento, eu acho. Acho que foi uma das coisas mais difíceis pra gente, pensando em casal, de tipo, da gente conseguir sentar, conversar, da gente brigar, discutir por Sim. coisas idiotas, bestas, mas porque um dia um tava mais cansado que o outro e tava acabado de cansaço e o sono é super impactante, né? Eu lembro pra mim, por exemplo, quando eu dava plantão, foi uma das coisas que me motivou a dar plantão, a parar de dar plantão. Porque quando você dá plantão, é pra suprir uma questão financeira, né? Ninguém dá plantão porque quer. E aí seu consultório ainda não tem movimento, tudo, e aí você precisa pagar suas contas, você quer a independência dos seus pais, tal. Então eu dei bastante plantão. E agradeço da oportunidade de ter tido os É uma plantões. escola, né, o plantão. É muito bom. E então eu aprendi muita coisa no plantão. E aí eu lembro que uma época eu já estava tão cansado que eu sentia que o Patrick não estava tratando quem via o plantão da maneira adequada. Eu estava ríspido. E a culpa não era de quem estava procurando o hospital, era eu que estava cansado. Então talvez fosse, no mínimo, diminuir os plantões. Mas eu fui mais brusco e rompi com os plantões naquele momento.
E isso só para dar um exemplo do que a privação de sono não faz com a gente. Não. Né? E a privação de sono da maternidade, no Porque plantão, é constante. chega ali uma emergência, você tem uma descarga Adrenalina de sobe, adrenalina e você não pensa em sono, né? As coisas fluem. Mas na maternidade, você tá ali no quietinho, você não pode fazer barulho, senão a criança desperta de vez, no escurinho, com ruidinho branco. Eu falo, gente, isso aqui não é... É duro, né? Nossa, é muito pesado. muito difícil. Não, e aí, assim, quando é muito pequenininho, mama no peito da mãe, aí dá 2 minutos, faz cocô. Exato. Aí quando tinha dormido, faz cocô, aí você vai trocar a fralda, acordou. E é um looping, isso não para. Cara, como era difícil, como era difícil. Você sabe gente. que é engraçado que às vezes as pacientes, ou e até amigas minhas, perguntam por que você não me falou que era assim? Porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Sim. E tem assim, às vezes é difícil uma coisa pra mim, pra você vai ser a outra. É a amamentação, é a cólica, é o dormiu a noite sono. inteira, as crianças dormiram a noite inteira desde o dia 1 em casa. Não, isso não se conta. Poxa vida. Em casa isso não tá aconteceu. De sacanagem. Uma amiga que é possível. paciente minha, inclusive, os 2 filhos. Que maravilha. Ela conta uma história, inclusive, que o marido dela é meu xará, também chama Patrick. E aí eles tinham ido pra Inglaterra, tava só com a primeira filha ainda. E acho que ele foi fazer alguma coisa do mestrado, do doutorado lá, não me lembro. E aí ela voltou com a filha sozinha. E, poxa, um voo da Inglaterra ao Brasil é um voo longo. Já poderia ter sido um perrengue. A minha dormiu o voo inteiro. Gente, que criança. Aí ela chegou em São Paulo e falou, agora ferrou, porque não vai ter quem coloque ela para dormir aqui em casa. Acordou no aeroporto, pegou as coisas, pegou o táxi, chegou em casa, tomou banho, dormiu. Não. Não é possível. Eu falei, cara, o que você faz? O que você dá? Me ensina, né? Vem de curso disso, porque... Me ensina! Né? Cara, assim, é uma inveja boa, mas é uma inveja. Poxa vida. Porque ela não tinha essas... Lógico, ela teve um momento ou outro, mas assim, era quando tinha um resfriado, alguma coisa, e aí a criança não dormia mas direito. Talvez ela tenha tido outros tipos de perrengue. Com certeza. Ileso a gente não passa, infelizmente. Com certeza, né? Acho que todo mundo passa por alguma coisa de estresse, de perrengue. É uma criança que faz mais birra, é uma criança que, sei lá, briga mais. Eu tenho um amigo que é pai de um dos amiguinhos da Eva, que ele fala, eu tenho 2 preocupações. O mais velho vai sofrer bullying, o mais novo vai fazer bullying. Porque o mais novo já faz no mais velho. Então, tipo, também são preocupações. Você se preocupa com várias coisas, né? A escolha da escola. Tipo, qual que é a melhor escola? Pode ser uma melhor escola para uma criança que fosse como eu, mas será que a Eva vai ser como eu? Né? Isso a gente só sabe na sabe. Prática, não tem, não tem receita de bolo. Né? Então, você quer uma escola mais formal, você escolhe um tipo de escola, mas, putz, não é. Estava ouvindo um podcast do dono da Aramis. E ele, depois que ele assumiu a empresa, era uma empresa familiar e tal, a empresa cresceu absurdo. Ele falou em números, não me vem agora, mas assim, cresceu absurdamente. E quando ele foi assumir, o pai mesmo duvidava dele. Por quê? Porque ele sempre ficou entre os borrow tree da turma. Então, assim, lá embaixo, ele era um dos 3 piores da turma. Sempre. Colégio inteiro, faculdade inteira, ele sempre ficou lá embaixo. Só que, assim, talvez o tipo de educação, escola que ele teve, não desenvolveu as habilidades dele. Né? E talvez ele fosse ainda melhor hoje se ele tivesse tido uma educação que tivesse conseguido enxergar as habilidades dele. Sim. Eu acho que duvido que tenha uma escola perfeita que vai conseguir, mas talvez a escola percebeu, olha, acho deveria, é o ideal e o real, né? A gente sabe que não vai existir, mas a escola fala, olha, para o nosso tipo de educação, o seu filho não é o adequado. Para o tipo do seu filho, vai para a escola Y. Lá é uma excelente escola e vai conseguir desenvolver essas habilidades porque nós não conseguimos trabalhar dessa forma. A gente sabe que não vai existir não vai. isso. A escola acho que não vai falar isso. Vai depender da gente conseguir perceber isso. Conseguir isso tatear. Hoje é uma coisa que me traz uma angústia muito grande.
Porque a gente conversa sobre a escola, tal, tudo, mas será que a gente vai estar fazendo a escolha certa? Assim, o pior é que a gente só vai saber disso no futuro, Sim. né? A gente só sabe depois que acontece. Ao longo do percurso é mais difícil. E as mídias sociais têm um papel super legal em muita coisa, mas elas escalonam muita coisa também, né? Quanto um bullying, que sempre existiu bullying, né? Eu era gordinho, melhor aluno da turma. Você acha que eu não sofria bullying? Eu sofria, mas sofria bullying na escola. Eu era o fofão. É? Com as minhas bochechinhas. Mas ficava na escola. Ficava. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha hoje em TikTok, dia não é tinha muito nada. mais Então, intenso, né? o bullying hoje sai da escola, né? Então, o bullying sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu, mas a amplificação disso... A gente não teve nossa juventude fotografada Exato. 100% do tempo e eventualmente exposta Exatamente. também. Exatamente. Então, são coisas, são desafios muito grandes, né? E para tudo, né? Assim, a gente vê casos de abuso de menores, de suicídio de crianças, Sim. por coisas de Roblox da vida, que a gente fala, cara, como proteger? Mas também como não criar uma bolha. Né? É um equilíbrio muito tipo, difícil. Quando né, dar um celular para um adolescente, para uma criança, enfim, idealmente a partir de uns 14, 15 anos. Cara, na realidade é impossível. É impossível se dar só depois dos 14, 15 anos um celular. Né? Então, assim, isso hoje. A Eva vai fazer 5 esse ano. Daqui a 10 anos, vai pior ser mais ainda. difícil ainda. Né? Então, são tantos desafios, tantas dificuldades, né? Assim, aí a gente se preocupava com o cocô, depois você vai se preocupar com o celular. Com o celular. Depois você vai se preocupar... Com a hora que vai voltar para casa, com quem tá saindo. Sim. Então... só que assim, é engraçado que... Eu não lembro quem que fez essa analogia, falando assim, você deixaria seu filho sair sozinho na rua? Não. E por que você deixa sair sozinho na internet? E é um mundo, literalmente. Você tem acesso ao mundo na internet. Pro bem e pro mal. Isso é muito novo, né? Exatamente. Então acho que a gente tá aprendendo ainda como lidar com isso. É muito difícil. Eu ainda tive internet de escada, você não sei se teve. Tive, sim. De fazer barulhinho, podia ficar só meia hora no fim de semana. Era caro, né? Era caro. E usava a linha do telefone, né? Exatamente. E meus pais médicos, eu não podia usar a linha do telefone porque o hospital ligava em casa. Então só podia em alguns horários, assim, muito alternativos. É muito doido, né? E assim, a gente vê o quanto os desafios só vão mudando. Só vão mudando, mas eu acho que, assim, nossos pais tiveram alguns desafios que, eventualmente, nossos avós não tiveram e assim por diante. Os desafios só vão mudando mesmo. Cá, tá vendo como era um bate-papo? Viu? Gostoso. Sem roteiro. Sem roteiro. Poxa vida. Foi deixando ir. Se você pudesse dar um recado final aqui, seja da maternidade, seja da medicina, seja do bom, do ruim, o que você falaria? Nossa, eu falaria assim, que ser mãe hoje me mudou completamente, para muito melhor. Não consegui imaginar a minha vida de outra forma. É sempre uma busca para tentar equilibrar esses pratinhos. Às vezes a gente não consegue esse equilíbrio perfeito como como a gente gostaria, né? Mas a gente tenta se aproximar ao máximo disso. Mas que a maternidade me transformou para muito melhor. Muito melhor. Acho que é isso. A gente tem que pensar muito nisso, assim. Eu sei que... Eu tenho plena convicção de que é impossível equilibrar tudo perfeitamente. Nunca a gente vai conseguir a vida pessoal, com a profissional, com a acadêmica, com os amigos, tudo. Alguma coisa você vai desbalançar. Né? Tipo, eu deixei de ir no bar com os amigos para ficar com a minha filha. Né? Eu deixei de seguir numa vida acadêmica, mas fiz doutorado, mas eu deixei de seguir nessa vida acadêmica porque eu sei o quanto demanda e eu queria poder estar mais em casa. Então a gente sempre vai ter que dar uma remanejada nesses pratos e escolher quais os pratos que valem a pena. Quais são as nossas prioridades, né? E não tem o certo e o errado. Para uma pessoa vai ser para outra pessoa vai ser outro, e tá tudo certo, né? Nós somos diferentes e é isso que a gente tem que enxergar. E não tem problema mudar de opinião, mudar de rota. Exatamente. Eventualmente isso é essencial, né? Para aquele momento da vida. Exatamente. Cara, muito obrigado. Foi muito, muito gostoso. Eu que agradeço, Pá. Acho que foi
Eu confesso que eu tava assim meio, putz, o que a gente vai falar? Mas assim, foi tão gostoso, o bate-papo fluiu Sim. tão, né, literalmente, ó, só tem água, tá, gente? Não tem vinho. Mas podia ter vinho, mas podia ter vinho. Não, você tá amamentando. Eu amamento É, ainda. não dá. Só por isso que eu não trouxe vinho, Só. viu? Foi por isso. Ah, brigadão, de Obrigada a verdade, foi você, muito bom. Pá. Foi um prazer estar aqui com você conversando num assunto que me encanta, que é a maternidade. E toda de rosinha. É, por conta das meninas. E, gente, para quem nos assistiu até o final, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio.